Olá, sejam bem-vindos ao episódio 42 do Pharma Podcast, o podcast do CRFCE. E hoje a campanha CRFCE em cores aborda o Outubro Cinza, mês de conscientização sobre a artrite reumatoide, que desempenha um papel essencial na redução do impacto dessa doença na sociedade, aumentando a conscientização de todos e a compreensão sobre a doença, promovendo ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações. A causa ainda é desconhecida e acomete as mulheres 2 vezes mais do que os homens. Inicia-se geralmente entre 30 e 40 anos e sua incidência aumenta com a idade. Os sintomas mais comuns são da artrite. Artrite comum, dor, edema, calor, vermelhidão em qualquer articulação do corpo, sobretudo nas mãos e punhos. O comprometimento da coluna lombar e dorsal é raro, mas a coluna cervical é frequentemente envolvida. As articulações inflamadas provocam rigidez matinal, fadiga e, com a progressão da doença, há a destruição da cartilagem articular e os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de suas atividades, tanto da vida diária quanto da vida profissional. Essas deformidades ocorrem em articulações periféricas, como os dedos em pescoço de cisne, dedos em botoeira, desvio ulnar e hálux valgo, que é a joanete. Além das articulações, outros locais podem ser acometidos? E a resposta para essa pergunta é sim. Porém, menos comumente, outros órgãos ou tecidos, como a pele, as unhas, os músculos, os rins, o coração, os pulmões, o sistema nervoso, os olhos e até mesmo o sangue podem apresentar alterações. A chamada síndrome de Felt, aonde se evidencia o aumento do baço, dos gânglios linfáticos e diminuição dos glóbulos brancos em pacientes com a forma crônica da artrite reumatoide, também pode ocorrer. Podemos nos perguntar, como é feito então o diagnóstico? Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico de artrite reumatoide é feito quando pelo menos 4 dos seguintes critérios estão presentes por pelo menos 6 semanas. Fique atento. Rigidez articular matinal durando pelo menos 1 hora, artrite em pelo menos 3 áreas articulares, artrite de articulações das mãos, punhos, interfalangianas proximais, que é a articulação do meio dos dedos, metacarpofalangianas, que é entre os dedos e as mãos, artrite simétrica, por exemplo, tanto no punho esquerdo quanto no punho direito, presença de nódulos reumatoides, presença de fator reumatoide no sangue, alterações radiográficas, como erosões articulares, descalcificações localizadas em radiografia de mãos e punhos, entre outros. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença, prevenção da incapacidade funcional e lesão articular e, consequentemente, o retorno ao estilo de vida normal desse paciente o mais rapidamente possível. Quais exames devem ser feitos? Na avaliação laboratorial, o fator reumatoide pode ser encontrado em cerca de 75% dos casos já no início da doença. Anticorpos como filagrina, profilagrina e anticorpos contra o peptídeo citrulinado cíclico, PCC, são encontrados nas fases mais precoces da doença, mas apresentam um custo maior. As provas de atividade inflamatória, como o VHS, velocidade de hemossedimentação, e a proteína C reativa, relacionam-se com a atividade da doença. Exames de imagem, como radiografias, ultrassonografias, tomografias,
ressonâncias, etc., podem ser solicitados pelo médico reumatologista após a avaliação de cada quadro clínico individualmente. E o tratamento? O tratamento medicamentoso, ele vai variar de acordo com o estágio da doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo quanto mais agressiva for a doença. Os anti-inflamatórios são a base do tratamento, seguidos de corticoides para as fases agudas e drogas modificadoras do curso da doença, a maior parte delas imunossupressoras. Mais recentemente, agentes imunobiológicos passaram a compor também essas opções terapêuticas. O tratamento com os anti-inflamatórios deve ser mantido enquanto se observar sinais inflamatórios ou o paciente apresentar dores articulares. O uso das drogas modificadoras do curso da doença deve ser mantido indefinidamente. O tratamento medicamentoso é sempre individualizado e modificado conforme a resposta de cada doente. Em alguns pacientes, há indicação de tratamento cirúrgico. Dentre eles, cita-se a sinovectomia para sinovite persistente e resistente ao tratamento conservador, artrodese, artroplastias totais, etc. Mas importante, o tratamento ele deve ser prescrito pelo médico reumatologista que lhe acompanha e o uso desse medicamento pelo profissional farmacêutico que vai buscar junto com você a racionalidade dessa terapia. A fisioterapia e a terapia ocupacional contribuem para que o paciente possa continuar a exercer as atividades da vida diária. Destaco aqui a importância dessa equipe multidisciplinar. Vários profissionais juntos contribuindo para a melhor qualidade de vida do paciente portador de artrite reumatoide. A proteção articular deve garantir o fortalecimento da musculatura periarticular e adequado programa de flexibilidade, evitando excessos de movimento. O condicionamento físico envolvendo atividade aeróbica, exercícios resistidos, alongamento, relaxamento, tudo isso deve ser estimulado, mas claro, observando-se os critérios de tolerância de cada um. Na artrite reumatoide, assim como em várias outras doenças reumáticas crônicas, o segmento pelo médico reumatologista é imprescindível e deve ser contínuo. Afinal de contas, essa doença não tem cura. Os intervalos entre as consultas vão variar de paciente para paciente e, em alguns casos, avaliações acontecem mensalmente, enquanto que, em outros casos, há intervalos maiores entre as consultas em caso de doença menos grave. Exames de acompanhamento são feitos também com frequência para avaliar a atividade da doença e para acompanhar eventuais efeitos colaterais da medicação. É importante a gente perceber que a alteração na prescrição médica só pode ser feita pelo médico, que vai avaliar a necessidade de diminuir, de aumentar a dose ou de modificar o tratamento sempre que necessário, indicando aí terapia de reabilitação quando possível. É importante que a gente perceba a necessidade desse segmento para que a gente possa ter melhor prognóstico. Eu sou Arlândia Nobre e nos encontramos em breve com mais um episódio do Pharma Podcast. Obrigada!